chega, leia comigo, chega de humilhação. Agora diga você bem alto. De novo, bem alto. Muito bem. Eu falava com Deus. Por que, meu Pai, que tem tanta gente humilhada dentro da igreja, com uma Bíblia debaixo do braço, frequentando os cultos, pessoas maravilhosas, pessoas trabalhadoras, pessoas até honestas, incríveis. Por que essa pessoa está sendo humilhada? Dentro de casa, pelo marido dela, pela esposa dele, humilhada pelo filho dela, humilhado pelos seus próprios pais, humilhado pelos seus colegas de trabalho, humilhado pelos seus amigos. E eu fui falando com Deus, indignado mesmo, não com Deus, mas com a humilhação que as pessoas sofrem. E aí me veio um versículo, está escrito que muitas pessoas, elas erram ao interpretá-lo. Está escrito, os que se humilham serão exaltados. E as pessoas, elas vivem dizendo assim, um dia eu vou ser exaltado, porque está escrito que os humilhados são exaltados. E o Espírito Santo falou para mim, não são os humilhados que são exaltados, são os que se humilham que são exaltados. Porque a pessoa começa a pensar, não tem problema, eu sou humilhado, mas os humilhados, quem já ouviu isso já também? Não, mas os humilhados, só que não está escrito na Bíblia isso. O diabo distorce às vezes a palavra, para que a pessoa fique sendo humilhada a vida toda. Que um dia os humilhados vão ser exaltados. Não está escrito isso. Está escrito sim, que os que se humilham serão exaltados. E o Espírito Santo falou isso no meu coração. A humilhação acaba quando a pessoa se humilha diante de Deus. 3 da manhã nós paramos, acordamos, levantamos, nós colocamos essa roupa, como fazia Joel, como faziam os profetas, os sacerdotes, e estamos nos humilhando diante de Deus, para que Ele venha mudar a história da vida daqueles que têm buscado a Ele, aqui nesse lugar. Você nem sabe, mas Deus está trabalhando na sua vida, diga amém. Você nem sabe, mas Deus está agindo em seu favor, diga eu creio. Por quê, pastor? Porque nós compramos a sua briga. Você tem que colocar a primeira coisa no teu coração. Falar o que, gente? Chega de humilhação. Primeira coisa que tem que nascer dentro de você. Tem moça que é humilhada na vida sentimental. Ela se relaciona com um, se relaciona com outro. Aí o camarada vai lá e se junta com o primeiro e diz assim, olha, eu também fiquei com ela, só que não quero mais. Aí vem o terceiro, aí vem o quarto. Aí de repente ela está ali sendo humilhada. Aí vem um rapaz que é trabalhador, que é honesto, que é verdadeiro, quer casar. E aí de repente a moça vira e fala assim, eu não sinto mais nada por você, eu não gosto mais de você. Quer saber? Vai para o teu lado que eu vou para o meu. Diga assim, chega de humilhação. Eu vou lhe convidar, eu vou lhe convocar para você também fazer o que nós estamos fazendo e o que esse rapaz aqui fez, Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, que mais? Mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Parou Jesus. O que o cego mendigo conseguiu fazer? Parar Jesus. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ao versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Diga graças a Deus. Primeira coisa, esse rapaz não tinha nome. Por que não está ali Bartimeu? Sim, mas sabe o que significa Bartimeu? Bartimeu significa filho de Timeu. Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu significa filho de Timeu. Então todo mundo que passava pelo cego dizia o seguinte: esse é o cego, mendigo, filho de Timeu. Ou seja, ele era conhecido pelo problema dele e porque era filho do fulano. Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu significa filho de Timeu. Ele não era conhecido pelo seu nome de nascimento, mas como o cego que era filho de Timeu, que nós lemos lá no capítulo 10, versículo 46. Identifica o nome do seu pai, que era Timeu. Tem pessoas que elas são conhecidas pelo problema delas. Está vendo ali o viciado? Filho do fulano. Está vendo lá aquela pessoa doente? Mãe do ciclano, esposa do Beltrano. Às vezes ela é lembrada pelo problema que ela tem. E isso é o que, gente? Isso é o que, igreja? Humilhação. Está vendo aquela mulher? É ela, que já casou 3, 4, 5 vezes. Sabe o nome de todos os maridos dela, mas não lembra o nome dela. Não é verdade? Está vendo aquele fulano? Aquele ali, ó, não quer trabalhar, porque está 3 anos, 2 anos, 1 ano desempregado. Mal sabe que o rapaz está na lida atrás do trabalho, mas as portas não se abrem. E isso é o que, igreja? Humilhação. Será que você também não é lembrado pelo problema, pelo passado seu? É lembrado pelo que aconteceu com você em 2018, em 2019, aquela fulana ali, que ali aconteceu isso. Sabe? Tem a ficha técnica toda, e às vezes nem o nome da pessoa sabe. O filho de Timeu era assim. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Ceguinho, mendiguinho, coitadinho, está lá. Ele era conhecido pelo seu problema. Para o cego não ser chamado pelo seu nome e ser conhecido pela sua deficiência, trazia ao seu coração o quê? Tristeza, angústia. Ele sofria discriminação, rejeição e desprezo. Tem pessoas que ela é desprezada por causa do problema dela. A família abandonou ela desde o dia que ela mostrou o problema que ela tinha. Ela tentou esconder aquele problema por longo tempo, mas chegou uma hora que não deu mais para esconder. Descobriram. Ela teve que falar com alguém. Às vezes ela falou para alguém em secreto. 2 minutos depois estava no grupo da família já. E isso traz o que, gente? Humilhação. Há pessoas que estão me ouvindo agora, em que elas têm também algo na sua vida que está trazendo humilhação. Ela não tem coragem nem de tocar no assunto. Quando ela lembra, ela se desespera. Lembra que a Bíblia diz que quando chamou Jesus, ele lançou a capa dele e foi correndo ter com Jesus? A única coisa que ele tinha era o quê? Uma capa. Mas sabe por que ele tinha essa capa? Porque havia uma lei. O Império Romano era tão organizado na época que as pessoas, para pedir esmola, tinham que pedir autorização para o Império Romano. Eles recebiam uma autorização para mendigar. Quem está entendendo, pastor, até aqui? Ele tinha uma capa.
O Império Romano sempre foi organizado para que uma pessoa pudesse mendigar, era necessário que tivesse uma autorização do Império. Então eles recebiam uma capa, eles iam lá, faziam o cadastro, o Império Romano dava uma capa, e tinha uma estampa atrás, como que nas costas do mendigo, uma estampa, escrito em latim. Todo mendigo tinha que usar essa capa. Que a gente vê até hoje os mendigos andando por aí com uma capa, mas essa aí não é da autorização, não. Essa autorização era através de uma capa que era entregue e escrito por trás da mesma em latim: esse homem é um miserável, mendigueiro, vive de esmola. Olha que situação. Então era para humilhar mesmo, era para o camarada se sentir um lixo. Ó, você quer pedir esmola, não tem como viver, eu tenho que comer, então bota essa capa e vai. Esse homem é um miserável, mendigueiro, ele precisa de esmola, ele vive de esmola. Ele era identificado dessa forma, senão não podia estar ali. Como que você é identificado diante dos seus familiares, diante dos seus amigos? Ah, pastor, graças a Deus, eu já fui assim também, já usei uma capa assim. A capa do vício, a capa da doença, a capa da perturbação, a capa da mentira, a capa do orgulho. Não, pastor, eu ainda tenho isso na minha vida. Quando Jesus chamou ele jogou aquela capa fora. A capa protegia ele da chuva, do frio. A capa era o que ele tinha como segurança, era a única coisa que protegia ele. Quem está entendendo? Mas olha olha atrás do que, pessoal, ele se escondia. Olha como é que era a vida desse rapaz. De quem eu tenho que depender? Quem tem que me proteger? Senão o Senhor Jesus. Só que para isso, a pessoa tem que fazer uma escolha. Sim ou não? Ela tem que fazer uma escolha, ou continuar com aquela capa, ou abrir mão dela, jogar aquela capa fora. A Bíblia diz que ele lançou a capa, deixou de viver aquela vida miserável e foi ter com quem? Foi ter com Jesus. Para o cego era uma vida de humilhação, de angústia, de tristeza, viver dessa forma e sendo identificado dessa maneira. Ele era protegido por essa capa. Quer dizer, ele tinha coisas que faziam ele ficar dentro de uma zona de conforto. É aquele velho ditado: tá ruim, mas tá bom. Tá ruim para mim, mas tem gente pior. Eu não estou vivendo lá aquelas coisas, mas pelo menos estou aqui debaixo de um teto. Tem gente que nem um teto tem. Eu estou aqui comendo mal, mas tem gente que nem comida tem. Quem está entendendo? Então a pessoa começa a se acomodar, ela começa a se esconder atrás dessa capa. Sim ou não? Quando chovia, quando estava frio, o que o mendigo fazia? Se escondia atrás daquela capa. Mas olha a capa que protegia ele, a capa da humilhação, a capa da vergonha, a capa que trazia desgosto para ele. E ele foi convidado, mas porque ele buscou, porque ele clamou, ele foi convidado a mudar de vida. Repita comigo: ele foi convidado a mudar de vida. E Jesus está aqui hoje. Lembra que eu orei para que quando você olhasse aqui para o altar você não me visse, mas visse Deus aqui falando com você? Se você crê nisso, Ele está aqui, ó, convidando você para mudar de vida, para trocar essa capa por uma vida nova. Diga graças a Deus. Avisaram ele, ó, Jesus parou ali. Jesus nem foi até ele, mas parou. Hoje Jesus parou também, diga amém. Você que saiu de casa cedo, se preparou, se programou para estar aqui. Tem pessoas aqui que vieram até sem ter se programado, mas o importante é que você está aqui. Jesus parou e está convidando você a mudar essa situação, mudar de vida, trocar a proteção da capa pela proteção dele. 3 coisas que ele quer fazer com você: deixar a vida velha para trás, pois o cego não ia precisar mais daquela capa, não era necessário pedir esmola,
Porque Ele nos faz novas criaturas. É trocar a vida velha por uma vida o que, gente? É buscar a verdadeira proteção. É ser totalmente dependente do Senhor. E termos a certeza que o Senhor vai prover. Ele vai o que, gente? Todas as coisas. Agora eu dependo dEle. Antes o cego vivia de esmola, dependia dos homens. Agora ele passou a depender exclusivamente da graça de Deus. Amém? A capa ficou, mas o Império Romano, porque ele não ia pegar a segunda capa. Ele não ia poder mais pedir esmola. Ele não ia mais ter de onde tirar dinheiro para comer. Mas agora ele tinha encontrado Jesus. Ele encontrou alguém que ia suster ele, que ia manter ele, que ia prover para ele tudo que ele precisava. Diga assim, ia suprir as suas necessidades. É o que Ele quer fazer com a senhora. É o que Ele quer fazer com você, meu amigo. Mas você tem que pegar essa capa hoje e tirar ela de cima de você. Essa capa chamada capa de crente, capa de cristão, que vem na igreja, que ora, que tem uma Bíblia debaixo do braço, tem uma aberta na estante na sala, tem outra na cozinha, tem o Salmo 91 colado na geladeira, tem outra na cabeceira da cama, mas aquela palavra não sai do papel para se cumprir na sua vida. É você pegar essa capa e falar assim, não quero mais essa capa, eu estou me escondendo atrás desse problema, eu vou tirar essa capa e vou chegar a Deus.